Oi, gente, tudo bem? Vamos lá para mais uma aulinha, né? Hoje a gente vai falar sobre comércio, uma atividade do setor terciário, né? Comércio e serviços, atividades do setor terciário. Como definir comércio? Comércio é uma atividade econômica caracterizada pela compra, venda ou troca de produtos. Na antiguidade era muito comum a troca de produtos, o comércio era realizado, né, através da troca. Por exemplo, uma pessoa tinha o trigo, a outra tinha a carne. Então, eles trocavam. Com o passar do tempo, né, a população foi aumentando, as cidades também foram aumentando e eles sentiram a necessidade de se organizar melhor. Surgiu então a moeda, né, como a troca, elemento de troca entre mercadorias. Então, a moeda, o dinheiro, né, veio facilitar essa atividade. Tá bom? Então, o comércio ele se intensificou bastante no período conhecido como Grandes Navegações, a expansão marítima comercial. Lá pelo século XV, né? O pioneiro, ou seja, o país que saiu à frente foi Portugal, seguido depois de outros países, né? Portugal, então, né, sendo o país pioneiro, ele intensificou essas relações comerciais, o comércio, enfim, né? E isso houve a intensificação, né, dessa atividade econômica. Bom, atualmente, vamos falar um pouquinho sobre o comércio atual. Atualmente, o comércio ele pode ser realizado até online, né? A gente pode realizar esse comércio até mesmo através dos meios de comunicação. É muito comum a gente praticar hoje em dia o comércio virtual, a gente através dos meios de comunicação, pela internet, né? E o comércio ele pode ser classificado como interno e externo. Comércio interno dentro de um país, né? E comércio externo é aquele realizado entre países. E o comércio externo, ele pode ser o comércio de exportação e importação. O que seria exportação? É um país vender seus produtos para outro, que seria comércio de importação. O país comprar os produtos de outro país, não é? Então, esse tipo de comércio, se ele for realizado por dois países, ele é chamado de comércio bilateral. Se ele for realizado, né, com vários países, ele é chamado de multilateral, tá bom? Então, vamos lá. Nós já falamos então um pouquinho sobre o comércio, vamos falar sobre a importância dos meios de transporte, né, nessa atividade econômica, por exemplo. Veja, atualmente eu falei sobre o comércio, né, virtual. Atualmente, os transportes e as comunicações, elas são essenciais para essa atividade econômica, né, para as práticas comerciais. Por exemplo, como transportar essas mercadorias? É preciso, então, no caso, o país, né, investir em meios de transporte, em modais, ou seja, vários, né, tipos de transporte, para que o comércio ele possa se intensificar, ele possa atender a vários lugares. Então, nós temos aí meios de transporte como, né, preponderantes para essa prática e os meios de comunicação. Atualmente esse comércio aí virtual ele é muito realizado. Um telefone, através da internet, nós podemos comprar produtos de outros países, né, sem a gente sair de casa, sem a gente precisar ir, né, ao local. Por quê? Porque toda essas atividades praticadas entre esses países, elas começaram a fluir, né, com mais intensidade a partir também dos meios de transporte, dos meios de comunicação se desenvolvendo, né? Esse desenvolvimento dos meios de transporte e comunicação foram essenciais para que o comércio se intensificasse, ok? Bom, uma outra coisa importante é saber que para realizar o comércio, né, muitas vezes a gente precisa entender que o consumo ele traz impactos, né? Ele traz assim consequências na nossa vida.
Então fica essencial praticar, né, atitudes mais sustentáveis. Então vamos lá, existe até vamos dizer assim, os 3 R's, né, que a gente precisa praticar. Reduzir, reutilizar e reciclar. Reduzir, bom, consumir o necessário. Reciclar é você transformar algum produto em outro. E reutilizar é você, não necessariamente você transformar em outro, você apenas, como o nome já está dizendo, reutilizar um produto, né, de repente para uma outra função. Eu vou explicar melhor isso. Por exemplo, um vidro de maionese, né, você usou a maionese e o vidro está lá vazio. Então você lavou, tal, de repente você coloca até um enfeitezinho nele e você usa para guardar condimentos, temperos. Isso é reutilizar. Você não modificou, você pode até ter colocado, né, algum detalhe para que ele fique diferente, mas você não transformou em outro produto. No caso da reciclagem é diferente. Por exemplo, garrafas PET. Garrafas PET, vocês sabiam que garrafa PET ela pode virar tecido, né? Papel. O papel, se você pegar um papel que foi utilizado, né, de um lado e de outro tá branquinho, você corta lá, né, em quadradinhos, grampeia e faz um bloquinho de rascunho. Isso é reutilizar. Agora, se pegar esse papel, né, e transformar em um novo papel, existe, né, a forma como se recicla, pica, coloca água, coloca no liquidificador, bate, aí depois coloca uma espécie de peneira, ali estica, ele seca, pronto, vem um papel novinho. Isso é reciclagem. Reutilizar é uma coisa, reciclar é outra. Então esses R's, né, precisam ser praticados. E hoje em dia a gente precisa também vamos dizer assim, recusar e repensar. Vamos acrescentar 2 R's aí nesses 3. Recusar produtos que possam agredir mais a natureza, né? Então, de repente, a gente fazer opção por produtos que sejam menos, vamos dizer assim, menos impactantes, né? Que causem menos impactos, e também repensar. Vamos lá, será que minhas atitudes, né? Será que eu preciso de tantos pares de sapatos? Será que eu preciso de tantos, sei lá, de tanta roupa? Será que toda hora eu comprando? Será que eu preciso? Vamos repensar. Puxa, será que esse produto aqui, ele não é um produto menos agressivo ao meio ambiente? Então vou repensar, não vou comprar aquele, vou comprar. Então vamos lá, atitudes mais sustentáveis. Então a gente vai ver que os meios de transporte também, né? Eles hoje em dia os países, né, os governos, eles estão também investindo em combustíveis que possam agredir menos a natureza. Agredir vai, gente, não tem jeito. Algum impacto vai trazer, mas a gente precisa entender que causando menos impactos, a gente já está contribuindo, né? Então a gente pode ver que existem combustíveis que são menos poluentes. Aí entra o papel do governo, né, de investir nesse tipo de combustível, nessas pesquisas, né? Então é como um todo. E a sociedade, nós temos um papel importante. Não é só cobrar das autoridades, cobrar do governo, o governo é responsável por tudo. Não, o governo é responsável sim, mas nós também temos que fazer a nossa parte. Por exemplo, essas pequenas coisas, né? Reciclar, reutilizar. Eu vim falando com vocês, né, em sala de aula, falo muito, né, dessa prática mais sustentável. Eu acho importante. Então, repensem, um dos R's, repensem aí as atitudes para que a gente possa ter cada vez um planeta melhor. Ok? Então, o capítulo sobre comércio é um capítulo simples, ele não tem muitos mistérios. Eu vou passar algumas atividades para vocês. Tendo alguma dúvida, gente, eu tô aqui, eu tô sempre online, toda hora eu tô olhando. Eu só preciso que vocês façam os exercícios, tá? Façam, não deixem de fazer. Porque quando a gente faz um exercício ali, a gente vai ver se a gente tem alguma dúvida, né? Puxa, eu achei que eu tivesse entendido, mas eu não tô conseguindo fazer. Então, pergunta, pode perguntar à vontade, tá bom? Então, até a próxima. Vamos lá, vamos
né? Seguir direitinho, não vamos parar não. E depois eu vou gravando mais alguns vídeos para que vocês possam, né, prosseguir, tá bom? Um beijinho